Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é sobre um gênero literário apaixonante que é o conto. E aí eu pergunto, o que é um conto? Bom, quando a gente pensa em conto em literatura, a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, os contos de fada são contos. Nós podemos pensar nos contos policiais detetivescos do Sherlock Holmes, por exemplo, são contos. Temos os contos tradicionais, os contos populares, os contos realistas, contos fantásticos, contos psicológicos. Existem inúmeros tipos, variações desse gênero literário. Então eu queria começar esse vídeo lendo para vocês a definição do Carlos Reis aqui no Dicionário de Estudos Narrativos. Ele vai dizer o seguinte: conto. Gênero narrativo com larga tradição histórica e cultural, o conto é um relato quase sempre breve, onde se narra de forma concentrada uma história sem grande complexidade, envolvendo um número relativamente pequeno de personagens e decorrendo num tempo também não muito alargado. Claro que a nota do dicionário do Carlos Reis sobre o conto é enorme, vem até aqui, então tem bastante coisa para a gente falar. Vamos pensar um pouquinho nessas características que o Carlos Reis já aponta no seu dicionário. A primeira coisa importante para a gente pensar sobre o gênero conto é a unidade de tempo e espaço. Unidade de tempo, não dá. É muito difícil você condensar no espaço de poucas páginas do conto 200 anos de história, Então a gente tem um tempo que é mais curto, um tempo que é mais concentrado. O espaço também. Dificilmente num conto a personagem vai viajar por diversos lugares, conhecer um monte de pessoas. Então essa unidade de tempo e espaço são muito importantes como características para a gente começar a pensar o gênero conto. Então ele é uma forma breve, ele é curto, ele se dá num espaço menor. Ele é uma narrativa em prosa, claro que pode ter também prosa poética, Mas numa definição assim, a princípio, vamos pensar no conto como uma narrativa em prosa, breve, um único núcleo dramático, então você tem um mistério, uma tensão, uma questão que deve ser resolvida. E um número pequeno de personagens. Dificilmente num conto você vai encontrar várias histórias subjacentes, a história do tio, do primo, do avô, do irmão. Em geral é um núcleo mais restrito de personagens. Então essas são as características clássicas, as características básicas do gênero conto. Mas vamos pensar um pouquinho na história, na trajetória deste gênero literário, de onde vem, Vamos pensar que o homem, o ser humano, conta histórias desde sempre, Muito antes da escrita. Lá nos tempos das cavernas, os homens já contavam histórias, Eles já tentavam de alguma maneira registrar suas experiências e passar isso adiante. Então o conto vem dessa tradição oral. Por que que os nossos antepassados se reuniam em volta de uma fogueira para contar histórias, A contar histórias é uma tentativa de conhecer o mundo, entender o mundo. Quando eu crio histórias, quando eu crio um mundo, eu passo a dominar esse mundo. E eu posso também ensinar. Então percebam que a literatura vem desta ancestral necessidade de contar histórias, de entender o mundo à nossa volta, pensar o mundo à nossa volta, pensar a nossa própria experiência e de alguma maneira transmitir, passar isso para alguém, Então é importante a gente ter isso em mente. Bom, aí vamos para a fase escrita, Quando o homem desenvolve, então, a escrita, nós já passamos a ter registros de narrativas curtas, que poderíamos encaixar como sendo contos, Podemos pensar, por exemplo, 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios têm um livro que é chamado Livro do Mágico, com narrativas curtas, com poucas personagens, uma única unidade de ação, ou seja, já se encaixam nesse padrão do conto tradicional. Quando nós pensamos na Bíblia, ela é composta também por muitos contos, principalmente no Antigo Testamento. Quando a gente pega lá a historinha do Caim e Abel, por exemplo, se a gente tira esse pedacinho, o que a gente tem? Poucas personagens, um núcleo de ação,
acontece num único espaço, num tempo bastante determinado. É a estrutura narrativa do conto. A gente tem também as Mil e Uma Noites, não é? Essas histórias que eram contadas para seduzir, para ensinar, né? Às vezes com fundo moralizante, mas sempre com essa questão da sedução como uma coisa muito importante. Essas narrativas vão ser contadas de geração em geração em geração até que elas chegam, não é, ao Ocidente. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, a preocupação estética, ou seja, aquela intenção de escrever pensando naquilo como literatura, como escrita, não é? Começa a surgir aí por volta do século XIV. E aí, o super grande nome é o Boccaccio. Eu tenho essa versão, essa edição linda, não é? Então, o Boccaccio, Giovanni Boccaccio, tem muitos contos que seguem essa estrutura, né, tradicional, que tem essas características básicas. E aí nós temos aqui vários contos que são eróticos, não é? Contos muito interessantes. Essa minha edição, que é linda, ela tem aqui, né, um formato, ela traz as fotos, não é, de uma edição muito mais antiga e ela é toda trabalhada, ó, com os desenhos, olha que lindo, não é, como era no tempo do Boccaccio. Então, esses contos aqui super valem a pena. Temos muitas traduções em língua portuguesa, essa daqui é uma das mais recentes, não é? Que foi produzida pela Cosac Naif, então é uma edição maravilhosa. Bom, do século XIV também é o Chaucer, o Geoffrey Chaucer, lá na Inglaterra. Ele é considerado um dos primeiros nomes assim da literatura de língua inglesa, porque o que ele vai escrever? The Canterbury Tales é um conjunto de contos, tales, de histórias, não é? Que mostram muito do que era esse século XIV lá na Inglaterra. Então são as histórias que são ouvidas, não é, por esse peregrino que está fazendo uma longa viagem até Canterbury, e ele vai ouvindo as histórias no caminho, na hospedaria, e aí vai juntar essas histórias, né, todos esses vários contos, num volume grandão intitulado Os Cantos de Canterbury, The Canterbury Tales. Bom, no século XVI nós temos o Cervantes, o querido Miguel de Cervantes, né, em língua espanhola, que vai escrever também vários contos. No século XVII, nós temos dois nomes assim muito importantes, tem vários, né? Eu, para falar de todos os autores, ia precisar de um vídeo de 18 horas. Então, eu estou aqui resumidamente apresentando aqueles, né, mais significativos ou que eu tinha aqui à mão os volumes. No século XVII, então, a gente tem o Charles Perrault, que vai fazer uma coletânea de contos destinados a crianças, contos que ele ouviu, recolheu, alguns ele mexeu mais, outros, né, mexeu menos. Ele vai fazer essa coletânea de contos, que vai ser uma publicação muito importante. Nós estamos falando do século XVII, né? Então existe assim uma certa dúvida em relação à autoria, se foi o Charles Perrault mesmo que escreveu tudo, ou se o filho dele colaborou. A gente não sabe direito quem escreveu mais, quem escreveu menos, mas em todo caso ficou, né, mundialmente conhecido como sendo a obra do Charles Perrault. Esse livro aqui, Os Contos da Mamãe Gansa, nessa minha edição que é linda, não é? E que reúne, por exemplo, aquelas histórias que nós ouvimos quando éramos crianças, né? Então nós temos aqui a Bela Adormecida, a Chapeuzinho Vermelho, temos o Gato de Botas, o Barba Azul, a Cinderela. Todas essas histórias, né, foram recolhidas aí pelo Perrault, que ouviu essas histórias, pesquisou, foi atrás, e aí vai compor este volume muito importante. Também é do século XVII, o La Fontaine, que a gente conhece mais pelas fábulas, né? Na fábula tem aquela questão de que os animais falam, tem sempre o fundo moralizante, e aí o La Fontaine também tem essas coletâneas aí de contos. No século XVIII, duas coisas muito importantes vão acontecer. Uma delas é a chegada, digamos assim, das Mil e Uma Noites no Ocidente. Então, essa obra vai ser traduzida, não é, para as línguas europeias, e aí é uma novidade incrível, não é? As Mil e Uma Noites são inúmeras histórias contadas por essa Sherazade, que usa as histórias para sobreviver. Porque cada história é uma tentativa de seduzir este seu marido sultão, que quer matá-la ao amanhecer. Então ela conta história, conta história, conta história até ele dormir. Quando ele dorme, no outro dia ele acorda e ele quer saber o final da história. Então ela conta o final e já engata outra.
e aí vamos passar anos, né? E essa narrativa vai ser muito importante agora que ela está traduzida nas línguas europeias, vai influenciar muito também os autores europeus. Outra coisa importante do século XVIII é que o Voltaire, o filósofo, vai escrever também os contos filosóficos. Então percebam que essa estrutura narrativa, ela sai um pouco desse universo do infantil, desse universo mágico, e aí ganha um tom aí mais sério com os contos filosóficos do Voltaire. No século XIX vão acontecer várias coisas importantes, né? Uma delas é que a imprensa, no sentido de imprimir livros, já se tornou uma coisa bastante comum. Então a gente passa a ter uma modernização, tanto do formato físico, da possibilidade de se imprimir os livros de contos, quanto uma modernização do próprio gênero. Porque o gênero literário, assim como a literatura, assim como as línguas que nós falamos, eles vão se transformando conforme o homem vai se transformando, conforme a humanidade vai se transformando. Então o gênero conto também começa, não é, a passar por algumas transformações. É do século XIX, uma das coletâneas mais famosas de contos, que é a dos irmãos Grimm. Eu tenho essa versão belíssima também, com a obra completa, né? Então são contos maravilhosos, infantis e domésticos, não é? Então eles foram recolhidos, publicados entre 1812 e 1815 pelos irmãos Grimm, Jacob e William. Então é uma versão bem bonita, com a obra completa. Desses contos, alguns que já tinham aparecido lá no Perrault, um século antes, e que os irmãos Grimm vão pesquisar outros, né, na Europa toda, e aí é muito interessante a gente perceber que porque esses contos tradicionais, né, das narrativas maravilhosas, dos contos de fada, eles foram transmitidos oralmente, a gente não sabe quem é que escreveu, quem foi que teve a primeira ideia, quem é o autor. Então essa coisa do anonimato se deve a essa passagem de boca a boca que essas histórias tiveram. E isso também aparece nos finais, que muitas vezes são um pouco diferentes. Então, se você pega, né, dependendo da edição em que você vai fazer a leitura do conto, a história muda um pouquinho, sabe aquele quem conta um conto aumenta um ponto? Então é isso, às vezes a gente percebe pequenas variações, às vezes até variações um pouco maiores, nas histórias, porque depende muito de quem recolheu a história, de que região da Europa essa história foi recolhida, e aí a gente tem algumas variações. E adaptações, é claro. Esse bonitinho aqui, que é a Branca de Neve e o Pequeno Polegar, é o da minha infância. Esse é o que eu li quando eu era criança, tá todo rabiscado, judiação. Fazia parte de uma coleção maior, só esse sobreviveu, não é? A minha infância, não sei porquê, só esse daqui. Então percebam que são essas narrativas, né, muito antigas, que tem várias versões. Essa é uma versão traduzidinha para o português, ilustrada, olha que gracinha, né? Própria para a leitura infantil. Bom, vamos lá. Outra coisa muito importante que vai acontecer no século XIX é um escritor americano chamado Edgar Allan Poe. Maravilhoso, lindo, deslumbrante. Esse daqui é o meu sobrevivente também do Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, coitadinho, todo, né, esbugalhado já, porque ele foi muito lido, né, muitas vezes. E por que o Edgar Allan Poe é tão importante? Bom, primeiro porque ele é um dos grandes nomes do romantismo americano, porque ele é um escritor excelente e porque ele vai inaugurar um tipo de conto. Podemos dizer que ele é um grande mestre contista. Ele vai inaugurar os contos de terror. Então ele vai... os contos de terror, essas histórias de terror, de medo que a gente escuta hoje, uma literatura de terror que hoje está muito em moda, como história de vampiro, coisas assim. Aqui, papai. Papai é Edgar Allan Poe, é ele que inaugura esse gênero. Ele também inaugura o gênero policial, o gênero detetivesco. Nosso Sherlock Holmes, que é tão conhecido, veio depois. O Conan Doyle aprendeu aqui no Edgar Allan Poe a escrever histórias de detetive, né? Então é importante a gente saber quem é o papai de tudo, é o Edgar Allan Poe. Além de escritor, ele também era crítico literário e teórico, então ele era poeta, que é muito importante. Ele é muito conhecido pelo poema O Corvo, The Raven, então talvez vocês já tenham ouvido aí. Bom, e aí o Edgar Allan Poe tem esse poema, The Raven, que é super mega famoso, e ele vai escrever um texto chamado A Filosofia da Composição. Eu vou abrir um parênteses aqui, assim, na história dos contos, para falar um pouquinho do Edgar Allan Poe, porque ele é realmente muito importante. Ele vai escrever esse livro, esse texto chamado Filosofia da Composição, no qual ele explica
como que ele, escritor, compôs este poema chamado O Corvo, que é um poema longo, como que ele compôs. Aí ele vai dizer o seguinte: para um poeta, para um escritor, quando você vai começar a escrever a sua obra, né, eu, Edgar Allan Poe como escritor, por onde eu começo? Pelo final. É o que ele vai chamar de a teoria do efeito. Qual é o efeito que você quer causar no seu leitor? Você tem que ter este efeito em mente, porque tudo que você for construir na narrativa tem que colaborar com este efeito. Então você, leitor, que também é escritor ou que quer ser escritor, gostaria de escrever, é imprescindível fazer a leitura da filosofia da composição do Edgar Allan Poe. Essa ideia muito romântica, né, inclusive da época do Edgar Allan Poe, de que o autor ele tem ali uma inspiração e ele escreve. Acontece às vezes, mas não é com todo mundo não, e nem sempre vai dar certo. Precisa de muito trabalho, precisa de muito suor, e aí nesse texto ele vai explicando o passo a passo. Eu decido o efeito que eu quero causar, qual é o tom que vai me ajudar a causar esse efeito, aí eu vou pensar na narrativa, que tipo de narrativa eu tenho, nos personagens, no lugar, então ele começa do fim até chegar no começo, né? É interessantíssimo. E essa filosofia da composição vai falar muito sobre essa questão da concisão, de escrever, né, para ser lido em uma sentada. Essa era uma das coisas que o Edgar Allan Poe falava sobre o conto. O conto, para ser bacana, o conto para ser bem feito, para dar certo e causar o efeito desejado, ele tem que ser lido em uma sentada. Eu sento, pego o conto, leio o conto, termino, impacto, o efeito foi alcançado, respiro e aí penso se eu vou ler outro conto, se eu vou fazer outra coisa na vida. Então, essa ideia do tempo, de ser uma leitura curta, não é? Por isso que o conto, em oposição ao romance, o romance tem sempre, né, uma história muito mais longa, cento e tantas páginas, 200, 300, 400 páginas. O conto tem que caber aí dentro dessa redução. Então, fica de mega sugestão dentro do vídeo de hoje a leitura do Edgar Allan Poe. Se você gosta de histórias de detetive e não leu O Detetive do Edgar Allan Poe, tem que ler. Se você gosta de histórias de terror e não conhece o Edgar Allan Poe, tem que conhecer. Histórias de mistério, de sobrenatural, né? Muito legais, vale muito a pena. Fica aqui o Edgar Allan Poe. Bom, e aí, no século, a partir, né, do século XIX em diante, nós vamos ter grandes contistas, não é? Por exemplo, na França, o Flaubert vai escrever muitos contos, na Rússia, o Tolstói. Aqui no Brasil, o nosso querido, maravilhoso, deslumbrante Machado de Assis vai escrever muitos contos. Então, para um leitor mais jovem, que ainda não esteja assim tão habituado com a leitura do século XIX, com o Machado de Assis, a minha sugestão é começar pelos contos, contos curtinhos, poucas personagens, lendo uma sentada. Agora, não é porque o conto é curto que ele tem pouca reflexão. Claro que não, não é? Quando a gente pega, por exemplo, deixa eu ver qual que está marcado aqui, O Espelho. O Espelho do Machado de Assis é um conto curtinho, né? Tem poucas aqui páginas e vai trazer uma reflexão sensacional, não é? Sobre o que é a alma humana, o que é aquilo que é a nossa alma, a nossa essência. Quando você se olha no espelho, o que de essencial em você enxerga no espelho? Ou que você enxerga é tudo uma máscara? 10 páginas, reflexão para a vida inteira, vale muito a pena. Bom, aí nós temos, é claro, muitos nomes, né? Em língua espanhola, eu coloquei aqui, claro, o Borges, como ficções, que é maravilhoso. O Borges é esse escritor argentino, que é possivelmente o mais importante escritor argentino, vale muito a pena ler o Ficções. Do Borges também, o Borges tem muitos contos fantásticos, que é maravilhoso. E aí, junto com o Adolfo Bioy Casares, que é outro argentino maravilhoso, que também tem vários contos fantásticos e de mistério e tal, muito legais. Eu tenho esta edição, que é uma antologia da literatura fantástica. Então, todos os contos... Essa é uma edição belíssima, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Olhem que bonito, né? Um trabalho lindo. E aí nós temos o Borges, tem o Cortázar, que é um outro escritor argentino maravilhoso, tem o Kafka, não é? Que é outro contista maravilhoso, não posso deixar de falar. Temos aqui contistas de língua inglesa, né? Tem o Guy de Maupassant, tem todo mundo que é importante. O Edgar Allan Poe está aqui, todo mundo está aqui. Então, é uma antologia, né? Uma coletânea de contos maravilhosos.
deste universo fantástico, que é o universo daquilo que não pode ser explicado pelas regras da natureza, pelas regras da ciência. A leitura do conto fantástico, ela pressupõe que alguma coisa vai acontecer que não tem explicação, né? Você pode achar que é o sobrenatural, então tem sempre uma coisa aí sem explicação. Uma coisa muito legal, parênteses, né, dos contos fantásticos, é que de uma certa maneira eles remetem àqueles primeiros contos contados na fogueira, à noite, no escuro, com a luz das chamas. Tem assim um ar de mistério, né? As pessoas curiosas querendo ouvir, saber o final da história. Então, os contos fantásticos, eles trazem um pouco esse ar de mistério. Ainda aqui, pensando na língua portuguesa, claro que nós temos o Lobato, Monteiro Lobato, né, grande contista. Não poderia faltar a Clarice Lispector, maravilhosa. Aí, deixa eu fazer aqui uma diferença, né? Tem um crítico, um escritor chamado Ricardo Piglia, que é argentino também. Os argentinos se deram muito bem com o conto, assim, né, na coisa do estudo do conto. E aí o Piglia, ele vai, num livro chamado Formas Breves, ele vai dividir os contos em clássicos e modernos. Então, o conto clássico é o conto do Edgar Allan Poe. É aquele formato começo, meio e fim. Essa estrutura, poucos personagens, ação de tempo reduzida, num espaço reduzido, você lê numa sentada, tem tudo isso, né? É o conto tradicional. Tem normalmente um final surpreendente, que é o efeito do Edgar Allan Poe. Então você lê para chegar no final e ter uma surpresa. Esse final é o desenlace, né, que a gente chama, ou a resolução do conflito e tal. Essas são as características do conto clássico. A partir do século XIX, as coisas vão mudando cada vez mais rápido, quando entra no 20, então vira uma loucura. E aí a gente passa a ter o que ele vai classificar como conto moderno. A gente pode colocar o Chekhov, aí o James Joyce, por exemplo, e aí tem um universo de autores, de grandes contistas que rompem de uma certa maneira, ou de muitas maneiras, com a estrutura tradicional. Por exemplo, o rompimento da estrutura começo, meio e fim. Então a gente passa a ter contos que não necessariamente contam esta história, começo, meio e fim. A ação pode ser mais reduzida, a gente passa a ter contos menores, às vezes contos muito menores. Às vezes a ação ela é tão reduzida que não tem ação. É o caso de muitos dos contos da Clarice Lispector. Não acontece nada. A mulher sai de casa para ir no mercado, ela compra ovos. Aí ela está dentro do ônibus, o ônibus dá uma brecada, o ovo cai no chão e quebra. É isso. Quer dizer, não aconteceu nada de importante, mas esta situação do cotidiano desperta nesta mulher um fluxo de consciência, um pensar. E é no pensar que o conto psicológico vai se pautar. É no pensamento, na reflexão. E aí a gente tem bastante monólogo interior, o tempo interno. Então o conto tem 15 páginas, não aconteceu nada, é o trajeto da mulher do supermercado até a casa dela. Mas é o tempo interno, é o tempo da reflexão, é o tempo do pensamento. Então essas mudanças vão aparecendo. Outra coisa que pode acontecer é o choque pela rudeza da escrita, pela rudeza do vocabulário, não é? Pela rudeza da violência da história. Então a gente vai ter o Rubem Fonseca, por exemplo, que nos anos 70, no Brasil, que vai chocar com esses contos que são tão reais, aí tem um novo realismo nos contos aqui no Brasil. É tão real, é tão violento que a gente se choca. Já no século XXI, tem o Marcelino Freire com contos super curtos e super impactantes também. Então a gente vai passando até essas grandes variações, né? Em língua portuguesa ainda, mas pensando na África, tem o Mia Couto. Não podia fazer um vídeo e não falar do Mia Couto. O Mia Couto tem vários volumes de contos, tem alguns com análise e sugestão aqui no canal. Então são contos lindos. Olha o título, O Fio das Miçangas. Cada conto é uma miçanga que ele vai passando nesse grande fio, então vale muito a pena. O Landino Vieira também, em Angola, tem muitos contos, o Ondjak. Então nós temos muitos grandes contistas, né, contemporâneos de língua portuguesa também nos países africanos. E não posso esquecer, tem ali a Luft, maravilhosa também aqui no Brasil, e a Conceição Evaristo, né, escritoras contemporâneas que estão pensando nos nossos dias, falando da nossa realidade. Então tem muita coisa bacana. É uma tendência desses contos modernos exigir uma participação maior do leitor.
Então, não é porque o conto é pequeno que está tudo ali. O leitor tem que contribuir, o leitor tem que pensar, tem que colaborar com essa construção, né? E aí uma tendência nesse sentido dos contos ficarem cada vez menores, eu vou mostrar aqui para vocês, o Marcelino Freire já tem um vídeo sobre esse livro aqui no canal. A gente vai observar que os contos são muito pequenos mesmo, uma página é um conto. E aí, menor do que isso daqui, nós temos os microcontos. Isso daqui é um livro de contos e aqui nós temos 100, né? São os 100 menores contos brasileiros. Então, isso daqui, por exemplo, é um continho. É um microconto, bem micro mesmo, mas cheio de significado. E se a gente pensar na estrutura tradicional, tá tudo aqui. É um núcleo muito reduzido de personagens, é uma ação muito reduzida, não tem um grande espaçamento de tempo. Então isso daqui é uma crônica, é um continho, bem pequenininho, é um microconto. Bom, para a gente encerrar essa reflexão, eu queria trazer o Cortázar, eu falei dele em algum lugar, eu acho. O Cortázar é um escritor argentino também, é um contista maravilhoso, romancista também, super importante e um grande pensador na literatura. E o Cortázar, ele vai escrever um texto, vai refletir sobre o conto e ele vai dizer que o conto ele tem que ser um soco no estômago. Você tem que ler o conto e ele tem que causar um efeito, né? Você não pode acabou de ler o conto, acabei, vou dormir. Não, tem que ser um soco no estômago. E ele vai fazer uma comparação muito bacana do conto com a fotografia. Então ele vai dizer que o romance, que é esta forma longa, ele está para o cinema, para o filme. Então o romance, ele é o filme. Dá tempo de mostrar um monte de gente, um monte de coisa, não é? Dependendo da tomada, você tem o que a pessoa está pensando, o que é o flashback, o futuro. Então é um tipo de captação de uma realidade, é um tipo de expressão de um conceito, de um sentimento, de uma reflexão ou de uma ideia. E o conto, ele está para a foto. Porque na foto você tem um limite que pode ser determinado antes. Então, você parado aqui nessa posição, sorri, pá, bate a foto. É só isso que cabe ali dentro. O que não quer dizer que uma fotografia não seja uma expressão artística de grande valor, de uma ideia, de um conceito, de uma reflexão e assim por diante. Então, é interessante a gente pensar no conto como uma foto e no romance como um filme. Então, a gente tem o que o Cortázar vai chamar de limitação prévia do tema, do conteúdo e do efeito, porque o Cortázar aprendeu lá com Edgar Allan Poe. Então, segundo o Cortázar, o que um conto tem que ter? Ele tem que ter uma intensidade máxima, soco no estômago. Ele tem que ter condensação, ele tem que ser condensado, a história curta, tem que haver tensão, não é? E ele vai usar uma expressão que eu acho incrível, que é o conto tem que sequestrar o leitor. Naqueles minutos, naquelas páginas, o leitor tem que ser sequestrado. E aí eu vou deixar como sugestão 2 contos do Cortázar maravilhosos, que é A Continuidade dos Parques, inclusive eu vou fazer a leitura desse conto num vídeo aqui mais pra frente, e A Casa Tomada. Para quem não leu esses contos e quiser entender o que é a tensão que um conto pode provocar, esses 2 exemplos eu acho fantásticos. Bom, são muitas sugestões, né? E tem muitas outras. Qual é a minha proposta hoje? É fazer um convite a vocês à leitura dos contos. Penso que para um leitor menos experiente, um leitor que não tem ainda, né, muita leitura, o hábito da leitura, começar pelos contos pode ser uma boa ideia. Para o leitor que, por exemplo, não é um falante de língua portuguesa, está estudando português, começar a leitura pelos contos pode ser uma ótima ideia, porque você justamente tem tudo isso, toda essa intensidade condensada, não é? Histórias mais curtas, pode ser uma boa ideia. Se você já é um leitor habituado, se você já é um grande leitor, então temos muitas sugestões. Se tem alguém aqui que você não leu, fica aí a dica. Vou convidar vocês a, nas próximas semanas, lerem comigo um conto. Então eu vou fazer a leitura, eu escolhi 5 contos curtinhos, e aí eu vou fazer a leitura e comentar
os contos com vocês nas próximas semanas. Então, quem quiser deixar perguntas, mandar comentários, mandar sugestões de outros contos, de outros autores, porque tem inúmeros que não deu tempo de mencionar aqui, deixa nos comentários. Vou deixar também na descrição desse vídeo os referenciais teóricos que eu usei, e aí quem está nos estudos literários, quiser procurar, tiver mais interesse, vai lá nos referenciais teóricos. Então, quem não se inscreveu ainda no canal, pode aproveitar para se inscrever agora, pode seguir a gente também lá no Instagram, ana.mundospossíveis, e eu vejo vocês na próxima leitura.